Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema para nossas vidas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Então nós vamos aqui nesse momento transmitir algo vindo da parte de Deus. Leiam aí nos seus lares Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, ok? E eu vou falar aqui os tópicos. Depois você pode conferir que tudo que eu vou ministrar aqui você vai encontrar aí. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Vamos ao primeiro tópico. Tempo determinado por Deus. Antes do cumprimento houve um período de espera. Antes que houvesse o cumprimento da profecia, houve um período de aguardo. Porque você pode conferir no texto aí que está escrito: e cumprindo-se o dia. Ou seja, havia uma expectativa de um acontecimento. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa do derramamento do Espírito. Então, nós temos que entender uma coisa: Deus tem tudo anotado na sua agenda. Ele tem um tempo determinado para agir na nossa vida. Ele tem um tempo determinado para agir no nosso ministério. Ele tem um tempo determinado para agir no meio da nossa parentela. Por isso que está escrito em Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso que está escrito em Salmos 119, 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo, ao qual fizeste esperar. Abraão, em Gênesis 12, tinha um sonho de ter um filho, mas não foi porque Abraão tinha um sonho de ter um filho que Deus visitou ele e disse: está aqui, teu sonho está realizado. Pelo contrário, com 75 anos ele sai de Ur dos Caldeus, ali em Gênesis 12. E com 100 anos, Deus visita ele e ele tem, então, a alegria de ter um filho. Ele teve que aguardar o cumprimento da promessa, porque Deus tem uma agenda no céu. E disse para ele: vou cumprir o teu desejo do seu coração, mas você vai ter que esperar, eu tenho uma agenda, eu respeito a minha agenda. Se você for em Josué capítulo 14, Josué, ele tinha um sonho de ter uma terra. Quem não tem um sonho de ter um pedaço de terra e de construir? Com 40 anos ele recebeu essa promessa de Deus. Mas o que aconteceu? Ele só tomou posse dessa terra, desse pedaço de terra, com 85 anos. Ele esperou 45 anos por essa promessa. Porque Deus tem uma agenda nos céus. E disse para ele: eu vou te dar o que você quer, mas você vai ter que esperar. Eu tenho uma agenda, eu respeito a minha agenda. Não estou dizendo que você vai esperar tudo isso não, estou dando exemplos para fortificar a sua fé. O paralítico de Betesda, em João 5, ele tinha um sonho de ser curado. Só que ele teve um encontro real com Cristo depois de 38 anos. Porque Deus tem uma agenda no céu e Ele respeita a sua agenda. Tópico 2. Eles estavam ali no mesmo propósito. Pode olhar aí na Bíblia que está escrito assim, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia divisão, não havia facção, não havia mexerico, não havia contenda, não havia inveja, não havia amor fingido, não havia disque não disque. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, num só propósito, num só espírito, numa só comunhão. E eles não estavam somente fisicamente, eles estavam espiritualmente no mesmo lugar. Isso quer dizer que quando está havendo um culto e os crentes começam a se levantar toda hora para ir no banheiro, quer dizer que eles estão no culto, sim, fisicamente, mas espiritualmente eles não estão. Isso quer dizer que quando está havendo culto e os crentes ficam toda hora, pega o telefone, vai lá para fora e conversa, depois volta, aí o telefone toca de novo, pega o telefone, vai lá para fora, conversa e volta. Ele está no culto fisicamente, mas espiritualmente ele não está no culto. E o Espírito Santo de Deus não desce numa congregação, no ministério, num lugar onde não há comunhão, onde não há unidade, onde as pessoas não estão num só propósito, num só espírito, adorando a Ele. Lembre-se
que lugares são importantes. Deus na Bíblia criou primeiro lugares, para depois criar as pessoas. Esse lugar que você está, que é o seu ministério, a sua congregação, você quer que haja aí restauração, restituição? Você quer que esse ministério venha encher de almas? Você quer multidões dentro desse ministério? Então tem que se cumprir em nossas vidas Salmos 133. Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Terceiro tópico. Deus nos surpreende. Pode ver aí que está escrito. De repente veio um vento impetuoso. Por isso que está escrito em João 3,8. O vento assopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vens e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, num só Espírito, num só coração, numa só fé. Só que eles não tinham como controlar o agir de Deus. Eles não tinham como controlar a forma como Deus ia se manifestar. Eles não tinham como limitar a Deus. Foi aqui, ó, como você pode ver, de repente veio um vento, ou seja, eles foram surpreendidos. Eles não tinham como saber como Deus ia agir, no momento que Deus ia agir, eles tinham que estar em espírito. Eu me lembro aqui, ó, tem 2 ministérios na face da terra. São grandes, estão expandindo cada dia mais, no mundo inteiro. Não vou citar nome. Esses 2 ministérios, certa vez, marcaram a vinda de Cristo. Cristo ia vir tal dia, tal hora, momento tal, fizeram milhares de cristãos subir colinas, montanhas, esperar esse dia, essa hora. Se frustraram. Porque isso não aconteceu, é claro, nós estamos aqui, a igreja não foi arrebatada. Sabe por quê? Os líderes desses ministérios tentaram limitar o agir de Deus. Tentaram de alguma forma programar o agir de Deus. E tudo que acontece na nossa vida, de repente, como diz aqui, de repente veio um vento. Eles não sabiam que aquilo ia acontecer. Não tinham como programar, foi de repente. Então, entenda uma coisa. De repente, Deus pode agir na sua vida se você menos esperar. De repente, Deus pode virar o teu cativeiro. De repente, Deus age na sua vida sentimental, espiritual, financeira. É de repente. Tem de repente de Deus para a sua vida. Você se lembra de Atos 16? Paulo e Silas da prisão? Estavam lá todos ensanguentados, todos cortados. Antes de começar a orar e louvar, quem sabe eles disseram uns para os outros: nossa, mas Pedro, falei, pregamos o evangelho, confrontamos o povo, aí, ó, apanhamos, nossa carne é toda rasgada, sangue para tudo quanto é lado, está doendo, estamos feridos, mas vamos orar? Vamos começar a orar. Vamos louvar? Vamos começar a louvar. A Bíblia não fala se quando eles começaram a louvar, se foi no meio, se demorou muito, se estendeu muito, não fala, mas fala também que de repente veio um terremoto e quebraram as cadeias e todos foram livres. Tem de repente de Deus para a sua vida. Tópico 4. O céu se abriu. Pode ver no texto aí que está escrito, ó, veio do céu. Se você for em Colossenses 3:1 está escrito: portanto, se já vos ressuscitastes com Cristo Jesus, o qual está à destra e direita de Deus, pensai nas coisas que são de cima, não das coisas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Deus, ele move céus e terra para abençoar um escolhido seu ou uma escolhida sua, mas não move uma palha naquilo que nós podemos fazer. Por que Deus abriu os céus aqui para os discípulos? Porque eles tinham feito a sua parte. Estavam reunidos no mesmo lugar, estavam ali tendo amor uns com os outros, estavam ali num só espírito, num só coração, numa só fé. Havia unidade, havia comunhão. Então Deus cumpriu a promessa, rasgou os céus, derramou o Espírito Santo e eles então receberam a promessa. Eles fizeram a sua parte e nós temos que fazer a nossa parte. Lembra de João? João não, Apocalipse 4:1. Deus diz para João: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que ainda vão acontecer. Quando todas as portas da terra estavam fechadas para João, Deus abriu uma porta do céu. Por que ele abriu a porta do céu? Por que ele rasgou os céus para João? Porque João tinha comunhão. João tinha intimidade com ele. João tinha conexão com o Senhor. Quero dizer para você que Deus está querendo rasgar os céus para você. Deus está querendo derramar algo na sua vida
e na minha vida, mas nós temos que entender que temos que fazer a nossa parte. Tópico 5. Manifestação visível. Pode olhar no texto aí que está escrito: e foram vistas por eles línguas. Nesse texto, o que Deus fez foi visível. Mas existem coisas que ele faz em oculto, como está em Deuteronômio 29:29. Coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas aos seus servos. O que ele fez aqui, ele fez publicamente. Qual a revelação que nós temos aqui para nossas vidas? Continue a esperar pacientemente para todas as promessas que Deus fez para a sua vida. Aquelas que estão no campo do impossível. Aquelas que é possível eu e você se mexer e fazer algo e cooperar com Deus e correr para lá e para cá e não ficar debaixo da rede, debaixo de uma sombra, aliás, de uma rede, esperando tudo acontecer. Não é isso que eu estou falando. Aquilo que está no campo do impossível, as promessas que estão no campo do impossível, espere pacientemente por elas. Agora, o que você pode fazer para as promessas de Deus vir para a sua vida, faça. Então aqui, continue a esperar pacientemente pelas promessas de Deus para a sua vida que estão no campo do impossível. Porque quando Deus quiser fazer o mover dele na sua vida, ele vai fazer, e ele vai fazer publicamente. Todos vão ver Deus na sua vida. Todos vão ver o mover de Deus. Todos vão ver a glória de Deus. Todos vão ver que Deus realmente sempre foi na sua vida. Tópico 6. Deus faz completo. Pode olhar aí que está escrito: e todos foram cheios. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que Deus vai entregar para você não é pela metade. O que Deus vai entregar para você não é feito só uma parte, é completo. A sua vida pode ser uma vida de demora, mas não é uma vida de derrota. O que Deus está fazendo, está realizando na sua vida é completo. Eliseu disse para a viúva em 2 Reis capítulo 4, olha, você quer um milagre? Vai até os vizinhos aí, empresta muitos vasos, que você puder. Depois você entra na tua casa, fecha a tua porta, começa a encher os vasos de azeite. Aqueles que estiverem cheios, você põe à parte. Deus quer usar a sua vida, Deus quer exaltar o teu ministério, mas Ele só vai te enviar na seara depois que você estiver cheio. Depois que você estiver completo. Quer ser completo da vida ministerial, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, em qualquer área que for. Então você tem que acreditar que a obra de Deus é completa. Sabe por que os discípulos foram cheios e foram então pregar a palavra? Porque antes de serem cheios, eles estavam cheios de esperança. Que você venha estar cheio de esperança, ou se você não estava cheio de esperança, que você fique cheio de esperança através dessa mensagem, porque Deus quer te enviar, Deus quer dar vitória no ministério, na vida sentimental, na vida financeira, em todas as áreas, mas nós precisamos estar cheios. Que essa palavra faça parte da sua vida e da minha vida. Fique com essa mensagem no coração.